sou Flávia Estevam, obstetriz e acupunturista no Coletivo Feminista, um espaço que funciona em São Paulo desde a década de 80, atendendo pessoas de todo tipo que buscam uma abordagem talvez não convencional, né, de saúde. Buscam novos caminhos. Eu acho que na conversa de hoje a gente explica melhor no nosso assunto que novos caminhos são esses possíveis, né? Sim. Então vai lá, Camila, se apresente. Então, bom, primeiro super obrigada pelo convite, muito bacana estar aqui participando um pouquinho, né, desse projeto incrível que vocês fazem. Eu sou a Camila, uma das criadoras do She, que é a plataforma chamada She Talks, que é uma plataforma voltada para a mulher madura. E lá a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre menopausa, sobre envelhecer, sobre o prazer feminino, né? Tem muita coisa a ser desconstruída, né? A gente é criada numa narrativa da eterna... da beleza está diretamente ligada à juventude e que a mulher, depois que entra na menopausa, não tem mais utilidade, né? Porque como a gente vem nessa narrativa do procriar e dar prazer, quando supostamente essa função se encerra, a função da mulher se encerra também, né? Então ele nasceu muito com essa vontade da gente poder debater esses assuntos e de não ter essa coisa do que é certo e do que é errado, né? Porque eu acho que quando a gente tem acesso à informação e a gente sabe ou desconstrói ou tem questionamentos, a gente consegue fazer escolhas com autonomia, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo uma escolha com autonomia, mas por trás disso vem uma narrativa que está impressa em gerações, né? Então, no She a gente debate muito isso. A gente não quer dizer é isso ou é aquilo, mas a gente quer munir as pessoas de informação, de debate, de questionamento, para que cada uma seja feliz do seu jeito, né? Isso é super interessante, né, Camila? Porque eu acho que uma das coisas que também é muito perverso... Aliás, vamos fazer aquele combinado nosso, né? A gente vai se referir aqui, na medida do possível, a pessoas... Sim. Menopausa é uma conversa que frequentemente a gente vai usar a palavra mulheres e a gente reconhece, né, que nem todas as mulheres ciclam, nem todas as mulheres passam pela menopausa. E toda vez que a gente falar de mulheres aqui, a gente está falando de mulheres que ciclam e que vão, portanto, em algum momento, né, ter a sua menopausa. Mas o que eu queria dizer é que, frequentemente, a gente é empurrada para para aparentes debates, né? Tipo cesárea, parto normal, amamentação, leite artificial, ter filhos, não ter filhos, hormônio, não hormônio. E isso é muito pobre, né, do ponto do que isso pode propiciar para esse tipo, é uma cilada, né, cair nesse tipo de batalha, e frequentemente as mulheres, a gente vê em redes sociais, né, numa batalha campal, assim, né, como se fossem bandos, né, times, não sei. E isso é um empobrecimento, né, do diálogo. Não é só essa bilateridade, né, se eu posso dizer isso. Não é só A ou B. Entre A e B tem tanta coisa. Tem tantas coisas, exatamente. Empobrece o diálogo e tira das mulheres, né, essa perspectiva de poder entender de uma forma muito mais profunda, né, o que a gente vive. Porque ciclar é uma coisa muito doida, né? Eu acho que a gente podia começar, o convite para a live, ela fazer um pouco essa trajetória, né? Assim, menarca é tabu, ciclo menstrual é tabu, gestação é tabu, parir... nasceu é tabu, né? É tabu, exatamente. Bota lá o brinquinho na orelha da menina e tá, né, forjado... Tá lá carimbada, né, coitada? Vá viver sua vida... e sobreviver a tudo isso, né? Exato. Então, e aí a menopausa é esse momento que eu sinto, né? De que uma mulher talvez já viveu tanta coisa, já passou por tanta coisa, que é muito mais desconcertante, porque quando você ainda está na juventude, né? Que tem um não saber, né?
A gente ainda assim fala muito pouco, né? A gente fala super pouco entre mulheres, né? Sobre menarca, sobre primeira relação, enfim, sexualidade de uma forma geral. Mas a menopausa, eu sinto que para muitas mulheres é assim, tipo, eu já devia estar sabendo coisas, né? Eu tô num momento da minha vida que eu devia estar sabendo o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo e para quem que eu pergunto. E aí, muitas vezes, isso é uma conversa que ela acontece, né, nos consultórios, né, de ginecologistas, com um ponto de vista, que é o daquele profissional que muitas vezes fala, não, imagina, vamos lá, e aí, né, faça tal coisa. E aí a mulher, né, muitas vezes, enfim, já não tem, né, mãe ou outras pessoas para perguntar, e passou uma vida que ela não pensou sobre isso, né, e aí ela pensa quando ela é apresentada. Eu acho que a gente tem, a minha geração, eu tô com 47 anos, né, então eu acho que a minha geração talvez seja a geração que está começando a desconstruir um pouco esse tabu, porque eu acho que vai demorar muito para se falar livremente, abertamente sobre menopausa. Você falou uma coisa interessante, né? A gente fez um mini doc sobre esse assunto e uma das perguntas que a gente fazia para as entrevistadas é: você já conversou com a sua mãe sobre esse assunto? E muitas vezes as respostas eram interessantes, porque algumas mães diziam assim, mas eu nem lembro como foi. Porque é uma coisa, eu acho que assim, tanto a menarca, quanto a primeira relação, quanto a maternidade, são questões delicadas, tem tabu envolvido. Mas em relação à menopausa, existe, eu acho que um detalhe que é o seguinte, querendo ou não, faz parte de um processo que chama envelhecimento intrínseco, né? A gente passa pelo envelhecimento extrínseco e pelo intrínseco. Então, é o teu corpo te dizendo, olha, você está envelhecendo. Né? Explica melhor, Camila, como é o intrínseco e o extrínseco. O envelhecimento extrínseco são as causas externas, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho uma qualidade de vida boa, eu me alimento bem, eu faço exercício, sei lá, durmo bem. Isso talvez vai fazer com que eu passe por esse processo de uma maneira melhor? Muito provavelmente sim, mas não é um carimbo de que você vai passar por ele sem sentir nada, né? O envelhecimento intrínseco é aquele que a gente não controla de certa forma, né? Então, por exemplo, as nossas células vão envelhecer, por mais que a gente se cuide, vai haver uma perda óssea, tanto do corpo quanto do rosto, existe uma perda muscular, existe uma perda... Enfim, é o mesmo processo que a gente tem do nascer e amadurecer, a gente tem no envelhecer, que são coisas que o envelhecimento intrínseco ele vai acontecer naturalmente, ele faz parte do processo. Então, a gente não controla, a gente não retarda ele, né? Então, por exemplo, a menopausa é uma expressão, de certa forma, do nosso corpo, mostrando que, olha, algumas coisas já não funcionam mais como funcionavam antes. Isso é um problema? Não. Isso nossa, você é errada, você não menopausa, você não serve mais, você agora é uma velha, você não tem mais libido. Não. Sim. Mas, querendo ou não, tem um lado que a mulher tem que lidar com ele, que é sim, porque assim, o próprio envelhecer, ele é um processo difícil, né? Quando a gente fala dessa ligação direta de juventude com beleza, você tem a parte estética, os procedimentos, os retardamentos externos de ruga, de seja lá o que for. Mas a menopausa, você não vai controlar ela, entendeu? Então ela é de fato um ciclo, né? Eu acho que a gente compara muito a menopausa como uma segunda menstruação. Porque ela é um ciclo de passagem. Você não é mais a mulher de 40 anos, mas você ainda não é a mulher da terceira idade. E você está num lugar ali onde você está buscando a sua identidade de novo, né? Se recolocando, né? O que eu sou, como eu quero envelhecer, qual é o meu projeto para o futuro, porque, de certa forma, também é um ponto onde a mulher entende que ela já não tem mais todo o tempo do mundo. Ela tem muito tempo ainda. Mas já não é mais todo o tempo do mundo, né? Não é uma coisa quando a gente é mais novo que não pensa, né? Não é um assunto, né? A gente não pensa na muito adolescência você tem todo o tempo do mundo, você fala, mas é um ciclo, né? Eu acho que a menopausa vem como um ciclo também de transição
de uma etapa, né? Você Sim. concluiu uma coisa e está começando outra. É uma entrada, querendo ou não, né? Para a terceira idade. E um momento que aí a gente aqui pode até falar um monte de outras coisas, mas assim, o que que eu quero, o que que eu quero mais? Eu acho que a mulher fica muito mais. Essas mochilas eu não carrego mais, essas daqui não valem a pena, né? Hoje com a expectativa de vida, né? Porque antiga, sei lá, se a gente voltar talvez há 100 anos atrás, as mulheres nem menopausavam, né? Elas não chegavam a viver o tempo suficiente. Mas hoje, como a expectativa aumentou muito, você, dependendo da sua qualidade de vida, do seu histórico, etc., você vive bem até os 70, 80. É muito possível que o mesmo tempo que as mulheres que ciclaram, né, elas fazem o mesmo tempo depois de vida sem ciclo, né? É uma outra, porque você pode estar falando de 30, 40 anos, né? Dependendo tranquilamente, as pessoas hoje vivem 80, né, anos. Isso é super interessante. E aí eu acho interessante essa ideia, né, de ciclos. Eu faço parte de um grupo de estudo com mulheres de vários países, inclusive, né, que estudam ciclos, né? A gente estuda a questão do ciclo bastante menstrual, mas ciclos em geral. E no fundo a mulher, ela faz esse trajeto muitas vezes, né? Ela está sempre ciclando, né? Se você parar para pensar, a própria menstruação é um ciclo do mês ali, né? Mensal? Mensal, então a gente está sempre muito louco. É um ciclo dentro do ciclo, né? Então a gente está sempre passando, né? Por ciclos mesmo, né? E eu acho que a gente tem... E isso nos dá também, ao mesmo tempo que tira a gente de uma certa zona de conforto, isso também, por outro lado, pode ser tão rico, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem essa coisa ao perder, né, a relação entre mulheres e o intercâmbio sobre essas questões, a gente vive isso de uma forma muito individual. Eu tenho muita referência da obstetrícia, né? Eu acompanho mulheres gestantes e partos e pós-parto, e eu sinto que é uma pequena amostra grátis, assim, do que depois pode vir a ser a menopausa, né? Que é esse momento super desconcertante, né? Você tinha uma corporalidade organizada e de repente vem um processo que te desorganiza tudo, né? Sim. E você tem que aprender a viver com isso. Em 10 meses, né, a gestação ali que mudou tudo, depois isso vai embora e aí você tem, né, todo o esgotamento e todo o cansaço e tem que seguir vivendo com isso e, né, e criando cuidando, né, de um segundo, terceiro, enfim, depende do caso. E aí é isso, aí, né, se recupera, filhos crescem, quando, né, mulheres que tiveram filho, e aí depois vem essa nova, né, então são muitas vezes, né, que a gente repete, né, a adolescência, a pré-adolescência, né, essa modificação completa. Então, no fundo, né, esses corpos femininos estão sempre nessa metamorfose. Total. Que o corpo masculino também passa, mas é um pouco mais sutil, né? Tem meio que 2 momentos mais radicais. Muito assim, marcados, né? A gente metamorfosa, nem sei se a palavra existe, mas a gente sofre metamorfoses muitas vezes, né? Sim. Isso é muito louco. O próprio corpo, né, nesse ciclo menstrual mensal, ele também sofre esses ciclos, né? Dependendo do ciclo que a gente tá, a gente retém mais líquido, né? Então, assim, e na menopausa existe também uma tendência, isso não é uma regra, tá? Existe uma tendência a começar a acumular um pouco de culpa. Existe com certeza a perda da massa magra, então por isso que é muito importante a atividade física nessa fase. Quer dizer, a atividade física desde que você encontre a sua e não vire um martírio, né? Porque também é isso, né? Não adianta você fazer uma coisa sem prazer nenhum. É super importante. Então, desculpa, toca meu telefone, eu tô tentando Camila, ficar pausando. Vamos dar uma organizada na conversa, então, que a gente acabou não fazendo beabá. Vamos lá. Deixa eu só que fizeram já alguns comentários. Tem um cara trans aqui na live, que bom. Olá, a gente falou... Exatamente, muito bem-vindo. Alguém me perguntou o que é essa buzina. Eu moro ao lado de um trem muito barulhento.
E como eu faço isolamento social, eu tenho que ficar em casa. Não tem como ir para outro lugar mais silencioso. Eu acho que só vamos então, né? Não sei se todo mundo tem claro, menopausa, climatério, pós-menopausa, que é só fazer um coordenar, porque isso é bem bagunçado. Eu acho que é super importante a gente entender o seguinte, né? Eu tô com 47 anos e por causa do projeto do Chit, foi a partir dele que eu comecei a me inteirar mais sobre o assunto, tá? Mas o primeiro momento em que eu entendi que eu não sabia nada foi quando, há 2 anos atrás, eu estava com 45, a minha menstruação estava mega atrasada, eu sou um reloginho, e não descia. Eu liguei para o meu médico e falei, olha, eu acho que eu entrei na menopausa. Aí ele falou, Camila, mas você já fez um teste de gravidez? Eu falei, imagina. Ele falou, não, uma coisa de cada vez. Faz um teste de gravidez, né? Porque, assim, existem mulheres que de um dia para o outro param de menstruar, mas isso não é a grande maioria. E eu estava grávida. Ou seja, eu descobri que eu não sabia nada, que para mim menopausa eu ia acordar um belo dia, ia parar de menstruar e pronto, e tudo bem. E aí comecei a entender que a gente tem um período, que a menopausa mesmo, ela é um dia, né, específico, que é um ano consecutivo sem menstruar, né? Você tem que completar 12 meses sem nenhum ciclo, né? É ciclo, né, que fala? E você pode começar a sentir os efeitos da menopausa até 10 anos antes dela de fato acontecer, que é o climatério, em algumas pessoas chamam de perimenopausa. Então, o climatério é esse período que antecede esse dia específico, e cada mulher, não tem regra, não tem bula, não tem certo, cada mulher vai passar por essa fase desse climatério, dessa pré, de uma maneira, e depois que a mulher menopausa, ela tem a pós-menopausa, porque como a menopausa é um dia assim, específico, né? Você tem a pós-menopausa, que também pode ter aí uns 10 anos de efeitos, né? Não vamos chamar de sintoma, porque sintoma caracteriza uma coisa que é uma doença, né? E doença é achar que menopausa é uma doença. Menopausa não é uma doença. Esse período da perimenopausa, do climatério, ele pode acontecer milhões de coisas. Alteração de sono, alteração de humor. Muitas vezes, e eu de novo também já participando do Chit, eu ano passado tive um mês em que eu menstruei duas vezes no mesmo mês. E eu já vinha sentindo muita falta de cognição. Eu sou uma pessoa super prática no raciocínio, muito irritada, sabe? Como se eu tivesse numa eterna TPM, não aquele ciclo TPM, menstrua, melhora. Né? Não chegava nunca, né? Mas eu achei que aquilo era estresse, que eu estava fazendo muita coisa. E a gente muitas vezes acha que essas coisas são normais, né? Como a gente normatiza as coisas que o nosso corpo está dizendo pra gente, olha, presta atenção. Não tá, né? Presta atenção, presta atenção. E a gente, não, tudo bem, é porque tal coisa, que eu, né? Bom, eu precisei dessa segunda menstruação, que foi praticamente uma hemorragia. Eu fiquei 5 dias com um fluxo muito intenso para começar a investigar alguma coisa, que foi quando eu migrei para essa médica que eu tô hoje, que é uma médica funcional e integrativa, né? Que eu entendo que a gente tem que olhar para o todo, né? Não adianta você só, não, é útero, eu vou olhar só para o útero, né? A gente é um todo, né? E ali eu fiz uma série de exames e descobri que meu ferro, minha ferritina estavam no chão. Oi, quem que travou? Eu ou você? Você travou para mim, agora não sei, e você travou para todo mundo. Então vai, travamos aí eu vou tentar todas. ser mais rápida aqui. Aí eu tava com uma série de coisas fora de, vamos dizer assim, de ordem, tá? Então, meu ferro e a minha ferritina estavam abaixo do que seria o nível considerado ideal.
Por isso, meu eterno cansaço, eu vivia cansada, eu não conseguia pensar. Magnésio, as vitaminas B todas bagunçadas, a progesterona realmente muito baixa, perto dos outros hormônios. E aí, a partir disso, eu comecei entendi, ela me contou e falou, olha, Camila, a gente tem um eixo, né? Então, voltando aí para essa perimenopausa, cada mulher vai passar por ela de um jeito. Eu tive essa queda muito rápida dessa progesterona, mas isso não significa que todas as mulheres vão ter essa queda, né? Então, a primeira coisa que acaba meio desequilibrando esse eixo hormonal é a melatonina, antes mesmo da progesterona, porque a melatonina é aquele hormônio que faz a gente entrar no sono profundo, e é nele que a gente produz o cortisol, o DHA, a testosterona, e eles também, por consequência, né, você sabe disso, é tudo um efeitinho dominó, né? Sim. Essa é a questão dos hormônios, né? Assim, é uma orquestra muito fina. Exato. Quando algo muda, o fluxo todo bagunça. Exatamente. Né? Então, para mim foi falta de cognição, uma eterna TPM e essa questão de começar a ter menstruações, mais de uma menstruação no mesmo mês, com um fluxo muito alto, muito, muito intenso. E eu nunca fui uma pessoa com ferro muito alto, eu sempre tive ferro ali no limite. E aí eu tive que organizar a casa, né? E aí eu acho que quando você também, de novo, se mune de informação, você toma as decisões de como é que você vai organizar a casa, né? Então essa médica que eu tô agora, ela é uma médica que ela vê o todo. Então ela trabalha com fitoterápico, ela trabalha com acupuntura, ela trabalha sim também com hormônios, só os bioidênticos, né? Nunca os sintéticos. E os bioidênticos alguns só na derme, né? Não via oral, porque senão sobrecarrega o fígado. E aí, por exemplo, o sono é uma outra coisa que eu comecei a dormir, eu falo que nem um bebê, né? Acorda de hora em hora. O meu sono ficou alterado, o meu humor ficou alterado, e esse sangramento, e eu comecei a não me reconhecer, porque eu falava assim, gente, quem é essa pessoa que se apossou de mim? Essa pessoa não sou eu, né? Então é um momento muito difícil, porque muitas vezes ele pode ser confundido com uma depressão. Às vezes as mulheres são diagnosticadas com depressão e passam a tomar remédios. E a questão não é uma depressão, é um climatério que pode haver essa confusão, sim, porque eu vou falar de sintomas de novo, mas não é uma doença, alguns sintomas são muito parecidos, né? E eu acho que ter essa informação é muito importante, porque muitas vezes você acha que você está enlouquecendo, que você está doida, que... Gente, quem é essa pessoa que se apossou desse meu ser? E na verdade, continua sendo você, porque faz parte desse momento, mas existe um porquê por trás disso, né? Então, para mim, ter descoberto o climatério foi uma coisa que me trouxe um alívio muito grande. E foi quando eu notei também que a gente não conversa abertamente sobre isso. Não tem esse tipo de diálogo, né, com amigas, com parceira ou parceiro. Tem um medo muito grande, porque ao mesmo tempo existe um medo e uma vergonha, porque tem essa coisa de ser taxada ou como inútil, ou como... algumas mulheres têm medo de perder o emprego. E é verdade, entendeu? Putz, já tá na menopausa, tá velha. Acho que... Então, assim, alguém escreveu aqui, né? Dores articulares. Dores articulares também são um dos sintomas que você pode sentir no climatério. Então, tem algumas coisas que você nem associaria muito vamos supor, a uma fantasia do que é o climatério, né? Então, às vezes são diagnósticos que levam para um outro caminho. E é tratado o sintoma, mas não é tratado a causa, se é que a gente pode dizer que tem uma causa, mas assim, né? Eu acho que é interessante a gente olhar essa coisa do fisiológico e do patológico, né? Então, assim, o processo é fisiológico, né? Isso faz parte da nossa trajetória, né? Então, vai ter esse momento que o ciclo realmente vai parar e as mudanças hormonais vão acontecer.
E aí é super interessante ver, né, esse limite, que eu acho que é o que, se a gente puder fazer essa individualização de cada pessoa, o quanto que o processo está sendo suportado e essa fisiologia, né, você está surfando ali, sentindo, mas dá para ir levando. Sim. E o quanto que começa a ficar muito pesado, muito hard. Exato. A minha experiência como acupunturista e dentro do coletivo a gente tem um ambulatório, né, de acupuntura bastante focado, né, em saúde das mulheres. Talvez acho que climatério foi uma das coisas que eu mais atendi, né? E muitas mulheres, assim, que vinham também com receita de antidepressivo, falando, putz, eu quero tentar isso aqui, né? A acupuntura pode me ajudar antes do antidepressivo? Eu falo, vamos tentar, né? E vamos ver. E aí, muitas vezes, tratando uma série de coisas que vira esse bololô do climatério, e parece que tudo é climatério, e às vezes você dá uma limpada, dá uma enxugada e uma organizada, e você tira umas 10 coisas da frente, né? Eu até lembrei hoje de uma mulher que falou assim pra mim, que tava no climatério, né? Daí ela voltou, falei, como é que você tava? Nossa, eu tô muito melhor, não sei o que, blá, blá, blá. E o que você sente, né, ainda? Ela falou assim, não, só o calor, só os calores. Aí eu falei, só os calores e tudo bem? Aí ela, sim, tudo bem. Então, assim, talvez, né, o calor, que é o terror, né, que a gente... Se a gente consegue estar num corpo que está um pouco mais... A questão é que às vezes a conta é muito grande. Quando chega nesse momento, e que é até o momento que o corpo força a mulher a olhar para ela mesma, né? A gente encontra várias outras coisas que não foram atendidas ao longo da vida, né? Você foi pendurando ali, a vida foi seguindo. Exatamente. E você vai indo, assim. A conta se apresenta. Exatamente. Aí tem aquele momento que te entregam a conta para você acertar. E você fala assim, nossa, tudo isso tem que pagar. Então, às vezes pagar essa conta tem a ver, né? Então, o que eu ajusto aqui na alimentação? O que eu posso fazer? E melhorando esse estilo de vida, essa qualidade de vida, cai um monte de coisa. Daquelas 15 coisas, você fica com 5, ou com 2, ou com uma, e dá para levar. E aí eu sinto que entra no fisiológico. Daí é um processo assim, tá diferente, eu sei que eu tô diferente, eu sei que as coisas estão mudando, mas eu consigo lidar com isso, né? A história do sono, né? Muitas vezes não dormir é uma das melhores formas de enlouquecer uma pessoa, né? O pós-parto traz muito isso, né? As mulheres várias falam assim, se eu dormisse 2 noites, eu seria uma ótima mãe, só que você não tem essas 2 noites, então você vai do jeito que dá. A menopausa tem isso também, né? Então, assim, vamos investir em sono, o que a gente pode fazer? Né? Eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que essa conta é muito de cada uma, né? Eu acho que não tem nem a heroína e nem a derrotada, né? Porque você não aguenta, ou porque qualquer coisinha para você, né? Acho que não tem isso. Acho que tem, de novo, né? Aquilo que eu aguento dentro de eu ter informação sobre as consequências de qualquer tipo de escolha que eu vá fazer, né? Sim. Então, acho que assim, tem uma coisa muito importante que depois que você passa, né? Como você mesma disse, depois que você passa 3, 4 dias dormindo mal pra caramba, acordando de hora em hora, e você tem que acordar às 6 da manhã e trabalhar, render mentalmente, tá de bom humor, não discutir com ninguém, porque você fica num limite. Não faz sentido essa pessoa não buscar algum tipo de ajuda, seja qual for o que ela escolher, Sim. né? Porque realmente é isso, é uma bola de neve, porque aí você não dorme, aí o teu cortisol vai desequilibrar, Sim. você não vai produzir o DHA, aí sua energia vai ficar... Sim. E aí... aquele eixo lá dos hormônios que a gente falou, vai tudo pro beleléu, entendeu? E é interessante essa coisa, né? Não é doença, né? Que nem gravidez não é doença, né? Essa frase me incomoda muito. Não é doença, mas não é uma vida normal. Assim, é um corpo que tá, tipo, num bloom. Então, não é doença. Exatamente. Por uma mudança... Falou, né? Não é patológico, mas é fisiológico. Você imagina você tá ali naquele turbilhão de hormônio que... é uma delícia, porque assim, eu quando fiquei grávida, eu fiquei numa felicidade, eu fiquei tão bem, que eu falava assim, eu queria ser assim para sempre. Então, e aí a mulher... que não ficam assim. Exatamente, que te ouve falando, né, foi maravilhoso e não sei o que, e ela fala, o que tem de errado comigo? Nada, é um processo muito individual. Exatamente.
Algumas mulheres vão ficar ótimas e outras vão passar pessimamente. Como esse processo do climatério e da menopausa também, eu acho que é a mesma receita, entendeu? Não dá pra gente julgar, falar você é uma heroína ou você é uma derrotada, ou tem que tomar isso ou não tem que tomar aquilo. De novo, né? Desde que você tenha acesso e possa, né? Sim. Ter informação, enfim, a gente também eu tô falando de um lugar, né? De uma pessoa que está dentro de uma bolha, assim, né? Privilegiada, então isso é importante. Privilegiada, branca, né? Na minha bolha. Então, mas mesmo assim, o que eu puder, né? Que é o que a gente faz no Cheat, que é compartilhar essa informação. Menopausa, logo que a gente começou o projeto, era o tema que menos tinha engajamento, comentário, era um tabu mesmo. E aí a gente combinou, olha, esse é um tema que a gente nunca vai deixar de falar, né? E hoje é um tema que, sabe, as pessoas dividem as suas histórias, tem um monte já de... Até aqui tá a Miriam, queria indicar, a Miriam tem um trabalho que chama No Pausa. Na verdade, é um perfil que é em espanhol e agora, recentemente, ela tem o No Pausa BR, que é uma plataforma só voltada para a menopausa. Que legal. Então, é um trabalho muito interessante, de informação também muito legal e, enfim, eu acho que é isso, né? Quanto mais a gente puder acessar e se libertar, né? Sim. Vamos falar dos caminhos, então, Camila. Vamos. O que você conhece? Eu conto o que eu conheço. Tá lá a mulher, né? Parece que ficou tudo estranho mesmo, com várias sensações novas na sua vida, para não chamar de sintomas, porque não é isso. Mas, enfim, muitas mudanças. E aí? Faz o quê? Então, aí faz o quê? No meu caso, aí faz o quê? Eu enlouqueci. Primeiro eu comecei a achar que eu tava louca mesmo, e eu sou vegana 80%, eu pratico yoga, eu sou tipo aquele exemplo da pessoa que tem uma qualidade de vida relativamente legal, então supostamente... A conta tava paga, né? Você pagou tua cota lá todo mês, né? Você fala, pô, que... E aí, nessa fase do que eu descobri, né, no ano passado, que eu estava realmente muito fora eu falo que eu estava muito fora do meu eixo, assim. Nessas noites que eu não conseguia dormir, eu acordava tendo crise de ansiedade ainda por cima. E num momento onde você, por mais que eu saiba meditar, que eu saiba respirar, quando você acorda no meio da noite... Cara, você tem que estar muito centrado para falar, eu vou sentar aqui, eu vou respirar, vou prestar atenção na minha respiração. Sim. Então, esse foi um momento onde eu aprendi, eu combinei comigo mesma que eu não ia ultrapassar os meus limites tanto para um lado quanto para o outro. Quando eu comecei eu acho que as formas de tratamento de tratamento não, de terapia, porque não é uma doença. Você pode fazer aromaterapia, você pode fazer uma acupuntura, você pode fazer um fitoterápico. Óbvio que, assim, estilo de vida é o primeiro de todos esses, porque ele interfere diretamente. E você pode ir para um caminho, se você escolher, de reposição. No caso de reposição dos hormônios bioidênticos, né, que são aqueles com a molécula exatamente que você produz. E para mim, o que eu posso te contar é que eu comecei com fitoterapia, tá? Eu tomava um fitoterápico que chama Rhodiola rosea, que ele é tipo como se fosse um ginseng indiano, tá? Ele veio para regular um pouco a minha energia, o meu cortisol. O meu cortisol estava muito baixo. Então, assim, eu não dormia, não entrava no sono profundo, meu cortisol não regulava. Aí a cognição, tudo vai, a energia, tudo por água abaixo. E aí eu comecei com o fitoterápico, comecei, por exemplo, para o sono, ela me receitou um chá de casca de banana. Mas chegou um momento, que foi esse momento do sangramento, onde eu poderia ter continuado assim, e o meu ferro e minha ferritina estavam muito baixos. Eu tive que ir tomar ferro
na veia, né? Porque só via oral, do jeito que eu tava, eu ia demorar muito para chegar aonde eu deveria chegar. E durante 3 meses eu optei por tomar a progesterona natural, do 15º ao 25º dia do ciclo, para tentar segurar esse sangramento. E ele funcionou. Então, se eu tivesse que dar aqui, não é nem dar dicas, mas assim, dos conhecimentos que eu tenho, eu acho que assim, estilo de vida, alimentação é extremamente importante. Tem uma série de coisas que podem ajudar muito nessa fase. Sim. Prática de atividade física, de novo, seja aquela que te faça bem, que você sinta prazer em fazer. A aromaterapia, eu acho extremamente interessante. A própria acupuntura, que aí você pode falar com mais propriedade até do que eu. E a fitoterapia, que é muito rica. Tem por exemplo, para libido, tem a maca peruana, tem aquela mucuna pruris, que é muito boa. Amora, né? O extrato de amora. O extrato de amora para os calores, para os calorões, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhum sintoma de calores. Sim. Eu sou até friorenta. Então, isso é muito bacana, porque é isso, né? Não vai ser igual para todo mundo, então não existe dizer tome isso para climatério, porque vai ter que ver o caso, né? Cada pessoa é uma pessoa. Tem uma pergunta aqui, gostaria de saber qual profissional a Camila indica para essa fase de pré-menopausa. Eu indico o coletivo feminista. Eu indico o coletivo feminino também, e acho que é uma decisão. Acho que o mais importante é você encontrar sinergia com quem você está. Óbvio que assim, alguém competente, né? Não é qualquer pessoa, né? Com um trabalho interessante, mas assim, tem que haver diálogo, você tem que ter troca com essa pessoa. Escuta, porque é isso, né? Na minha experiência, muitas vezes é isso, a pessoa, o que tem ali é um conjunto de tantas coisas, né? Até o medo, porque isso é muito quando a gente. É que nem filho doente, né? Que às vezes você só precisa que alguém te fale assim, olha, tá tudo bem, vai ficar aí uns 3, 4 dias com febre, mas vai passar. E aí você aguenta, você fala assim, ok, eu sei que tá tudo bem, então dá pra levar, né? Isso é muito diferente de não sei. Então, às vezes, né, o acompanhamento, ter alguém, né, que te escute já é terapêutico. Sim. Que te diga, isso faz parte, é um processo. Eu vejo muitas mulheres, assim, aí um monte de queixas já acalmam. Você fala, ok, então não tô louca. Não, você não está louca. Tá tudo bem, tá me sentindo assim. Tá tudo bem, tá me sentindo assim. Mas é assim mesmo. É assim, porque você precisa que alguém te diga, eu não pirei de um dia pro outro. Porque muitas vezes é de um dia pro outro, né? Muito súbita essa entrada. E para mim, essa coisa da corporalidade é muito forte. A gente se organiza, a gente vive em base a uma ordem, né? É que nem ter febre, né? Que você fica febril, você fala, uau, né? Que loucura. Então, quando a nossa corporalidade é desorganizada, não é fácil aprender a viver e o processo do climatério muitas vezes é cada dia num corpo, né? Assim, agora foi isso, agora vamos lá, agora me aconteceu isso, agora... Não, então... assim, uma lição importante é justamente essa, né? Quando eu achei que eu tinha entendido, né? Porque agora, depois de 7 meses, eu tô de novo tendo sangramento. E esse último em outro momento. Nesse último mês, acho que eu fiquei mais dias com sangramento do que sem. Então, porque assim, é dinâmico, né? Sim. É dinâmico, não é que, não é que você vai chegar ali numa meta não é que, assim, uma coisa caiu e ficou. Ela cai, ela sobe. É assim, ó. É montanha-russa. Sim. Nessa fase, né, agora com a história do isolamento social e tal, de ciclo menstrual, a gente tem recebido no coletivo, assim, coisas absurdas, né, de muitas alterações, porque a vida tá muito louca, né, de um dia para o outro, muita gente, né, você não se locomove mais, enfim, mudou todo o nosso estilo. Eu acho que esse é um bom exemplo, né, para as pessoas se colocarem no lugar do que pode chegar a ser, né, um climatério, do nada, assim, né, puf, sua vida muda, e aí você tá, o que eu faço com tudo isso, né, como que eu administro?
Eu posso falar da medicina chinesa, né? A medicina chinesa tem uma fitoterapia própria, então, que é a fitochinesa, né? Que é super eficiente, porque o ponto de vista, né, da medicina chinesa eu tenho algumas questões cada vez mais, né, com essas palavras, né, do processo de perda, deficiência, porque são palavras muito difíceis, e eu realmente tenho acreditado e descoberto cada vez mais que é um momento de transformação, mas tem muita coisa que aumenta, né? Até a questão do ganho do peso, né? A gente entender que muitas vezes é no tecido, né, adiposo, que existe uma conversão aí de estrogênio. Então, talvez é uma sabedoria do corpo a gente aumentar um pouco o nosso peso, porque a gente está criando uma superfície para poder fazer essas mudanças. Só que, claro, quando tudo isso é visto como negativo, né, sair do padrão slim, não sei qual, é algo ruim, então isso já fica, né, putz, além do que eu ainda engordei. Mas talvez o corpo sabe o que precisa, né? E se a gente realmente não tivesse, né, se esse corpo feminino não tivesse não fosse viável, né, pós-fase procriadora, que a gente já nem procria mais, porque a gente fica 30 anos ciclando para ter um filho, 2 filhos, como muito. Isso também é uma mudança muito grande, né, geracional, assim. Antigamente as mulheres realmente, durante o seu ciclo, estavam, né, ou estavam grávidas, ou estavam amamentando, ou estavam parindo. E era essa linha de produção. Então, assim, esse corpo já é utilizado de uma outra forma, né? As mulheres passam quase nada ou nada, né, grávidas. Então, para que serve, né? O que a gente faz com tudo isso? Então, essa ideia de deficiência, de algo que termina, eu não sei. Eu não concordo mais. Eu tô fazendo uma releitura feminista, assim, de tudo isso, porque realmente eu acho que é um processo de ganho, mas é um processo desconcertante, de uma mudança que te desconcerta, mas tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que você falou, né? Fazer atividade física, comer bem e papapá. Por mais que a gente faça, às vezes chega nesse momento e isso tem que ser olhado de uma outra forma. Isso também eu vejo, né? Tem mulher que fala assim, não, mas eu vou na academia 5 vezes por dia, né? 5 vezes por semana, e eu acordo super cedo e eu faço um monte de coisa e tal. E talvez nesse momento eu precise fazer de outro jeito ou outra coisa. Porque tem outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, só fazendo um parênteses aí. Eu acho que assim, todo o processo de transição, ele envolve perdas, mas ele envolve ganhos. Nada é só perda, né? Então, assim, a gente pode falar de perda? Pode, mas você está ganhando outras coisas. Você pode ter certeza que sim. E a questão de ter uma vida saudável ou de ter uma qualidade de vida, ela não pode virar um aprisionamento, ela não pode virar uma demanda que escraviza, porque isso não vai te dar prazer, isso não vai te fazer bem. Se você é daquelas que, né, eu já fui uma pessoa que se eu deixasse um dia fazer minha atividade física, eu ficava puta, nossa, porque hoje você não foi, porque você não conseguiu. Isso é tão tóxico. Sim. Quanto não fazer nada. Não fazer nada. Comer um bacon, sei lá, não sei. Sim. Você sabe que isso é uma coisa, é um resultado que eu várias vezes espero e ele acontece bastante, né? Com a acupuntura, tem muitas mulheres que falam, meu, o que você fez comigo? Eu não consigo ficar acordada, eu só durmo, eu quero dormir o dia inteiro. Eu falo, durma! Assim, dorme, talvez é isso que você esteja precisando, né? Porque no sono a gente cura, eu acredito assim que não existe terapêutica a nosso alcance melhor do que o sono. A questão é a que você fala, que muitas vezes na menopausa a mulher não consegue dormir, né? Então a gente precisa ajustar, mas uma vez que dá para fazer isso, dorme muito, dorme o dia inteiro, dorme 3 dias se for possível. Ai, mas eu não fiz nada o fim de semana, eu só dormi. Tudo Calma, bem. Você já vai voltar a fazer coisas. Culpa, não, e assim, você já vai voltar, porque você imagina que isso vai ser pro resto da vida, né? Não é pro resto, você vai dormir pro resto da vida, mas talvez no período de transição, mudar hábitos, acordar 1 hora mais tarde, não ser aquela pessoa que funcionava dentro de uma coisa muito mais estruturada e rígida, vai ser bom. E aí a vida, né, se reorganiza e volta. Mas isso também acho que é muito importante a gente falar, porque é meio essa poupança, né? Putz, mas eu sempre fiz e então eu continuo fazendo.
E uma coisa que eu também acho que a gente às vezes não põe aí na conta é a questão da sobrecarga mental. Porque uma coisa que as mulheres vivem, né, e talvez seja uma das coisas mais nocivas ainda, que você coma super bem, né, tenha todos os hábitos super bons, mas a gente tem uma sobrecarga de atividade mental e de pouca conexão com o corpo, né? Então, é... eu não posso dizer que eu sou essa pessoa hoje, porque eu acho que eu fiz muitas mudanças na minha vida priorizando isso, mas eu percebo um dia que eu tô estudando, né, que eu passo o dia estudando, eu não sei onde está meu corpo, tipo, eu não sei direito o que aconteceu com ele. Eu acho impossível estar conectado, porque é um excesso de energia que a gente precisa levar para a cabeça, né, e então não dá, tudo não dá, né? Como... isso que você falou é super importante, porque essa sobrecarga mental, ela não vem nem só também dessa quantidade de coisa que a gente pensa, que a gente... Mas vem também do peso de estar passando por essa fase. Então, tem a cobrança do envelhecer, tem a cobrança da finitude, a cobrança não. Quer queira ou quer não, é uma maneira de você começar a lidar, sim, com a finitude. Com a morte. Né? Com a morte, né? Então, assim, existem essas questões, sim, existe a morte, sim, eu estou envelhecendo. Quem disse que não tem beleza nisso? Quem disse que não tem beleza numa ruga? Quem disse que porque eu menopausei eu não vou ter mais libido, né? O clitóris não para de funcionar. Sim, isso é super importante falar. Entendeu? Então, assim... Sim. Porque, de novo, como a gente é criada numa narrativa de procriar e dar prazer ao outro, a menina, quando perde a virgindade, ela vai para o médico ter a não engravidar e a não pegar doença. Ninguém tem uma conversa com ela sobre a anatomia do clitóris dela, que ele é muito maior dentro do que só aquela pontinha que fica para fora. Ou sobre prazer, né? Assim, sobre olha, prazer. Isso é para ter prazer. Né? Então, não pode engravidar, não pode. Essa associação de sexo com procriar, quando a mulher não procria mais, parece que ele também para de existir. E não. Sim. Né? E retomando, só que eu vou indo embora aí me perco, mas da medicina chinesa tem uma coisa que eu acho que é muito bonita, né? Eles falam que existe um meridiano, né, que se chama Baomai, que ele conecta o útero com o coração. E esse meridiano ele não fica ativo durante a vida cíclica, né, enquanto a pessoa está ciclando. E quando para de ciclar, essa energia, né, que era consumida, porque também a gente precisa ver isso, é um gasto energético tremendo manter o ciclo menstrual, né, é um corpo trabalhando, uma parte do corpo trabalhando diariamente, porque cada dia a gente está num lugar diferente do ciclo. Então, assim, é maravilhoso, mas é super intenso. E aí esse Baomai, ele faz essa coisa. Então, vamos entrando, Camila. Eu vou me apresentando enquanto isso. Camila tá aí? Oi! Tô. Tudo bom? Tudo, e você? Tô tentando arrumar a câmera aqui. Tudo jóia. Bom, enquanto você se arruma, eu só vou me apresentar, que eu não me apresentei. Eu sou Flávia Estevam, obstetriz e acupunturista no Coletivo Feminista, um espaço que funciona em São Paulo desde a década de 80, atendendo pessoas de todo tipo que buscam uma abordagem talvez não convencional, né, de saúde, buscam novos caminhos. Eu acho que na conversa de hoje a gente explica melhor no nosso assunto que novos caminhos são esses possíveis, né? Sim. Então vai lá, Camila, se apresente. Deixa eu só colocar a câmera aqui direito. Desculpa, gente, é que eu não estou em casa. E aí esse negócio que eu inventei aqui certo. Eu inventei um negócio muito doido também. Aliás, eu fiquei pensando, se a gente filmasse, né, tudo que as pessoas inventam para segurar o celular em live, deve ser engraçado. Tudo bem, eu vou segurar. O meu celular tá preso numa planta. Eu vou segurar, mais fácil. Ver se eu consigo botar ele aqui. Não, vou segurar. Tudo bem, vamos lá. Então, bom, primeiro, super obrigada pelo convite. Muito bacana estar aqui participando um pouquinho, né, desse projeto incrível que vocês fazem. Eu sou a Camila, uma das criadoras do Sheet, que é a plataforma chamada She Talks, que é uma plataforma voltada para a mulher madura. E lá a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre menopausa, sobre envelhecer,
sobre o prazer feminino, né? Tem muita coisa a ser desconstruída, né? A gente é criada numa narrativa da eterna, da beleza está diretamente ligada à juventude e que a mulher, depois que entra na menopausa, não tem mais utilidade, né? Porque como a gente vem nessa narrativa do procriar e dar prazer, quando supostamente essa função se encerra, a função da mulher se encerra também, né? Então ele nasceu muito com essa vontade da gente poder debater esses assuntos e de não ter essa coisa do que é certo e do que é errado, né? Porque eu acho que quando a gente tem acesso à informação e a gente sabe ou desconstrói ou tem questionamentos, a gente consegue fazer escolhas com autonomia, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo uma escolha com autonomia, mas por trás disso vem uma narrativa que está impressa em gerações, né? Então, no CHIT a gente debate muito isso. A gente não quer dizer é isso ou é aquilo, mas a gente quer munir as pessoas de informação, de debate, de questionamento, para que cada uma seja feliz do seu jeito, né? Isso é super interessante, né, Camila? Porque eu acho que uma das coisas que também é muito perverso... Aliás, vamos fazer aquele combinado nosso, né? A gente vai se referir aqui, na medida do possível, a pessoas. Sim. Menopausa é uma conversa que frequentemente a gente vai usar a palavra mulheres e a gente reconhece, né, que nem todas as mulheres ciclam, nem todas as mulheres passam pela menopausa. E toda vez que a gente falar de mulheres aqui, a gente está falando de mulheres que ciclam e que vão, portanto, em algum momento, né, ter a sua menopausa. Sim. Mas o que eu queria dizer é que, frequentemente, a gente é empurrada para para aparentes debates, né? Tipo cesárea, parto normal, amamentação, leite artificial, ter filhos, não ter filhos, hormônio, não hormônio. E isso é muito pobre, né, do ponto do que isso pode propiciar para esse tipo, é uma cilada, né, cair nesse tipo de batalha, e frequentemente as mulheres, a gente vê em redes sociais, né, numa batalha campal, assim, né, como se fossem bandos, né, times, não sei. E isso é um empobrecimento, né, do diálogo. Não é só essa bilateridade, né, se eu posso dizer isso. Não é só A ou B. Entre A e B tem tanta coisa. Tem tantas coisas, exatamente. Empobrece o diálogo e tira das mulheres, né, essa perspectiva de poder entender de uma forma muito mais profunda, né, o que a gente vive. Porque ciclar é uma coisa muito doida, né? Eu acho que a gente podia começar, a gente até o convite para a live, ela fazer um pouco essa trajetória, né? Assim, menarca é tabu, ciclo menstrual é tabu, gestação é tabu, parir é tabu. Nasceu é tabu, né? É tabu, exatamente. Bota lá o brinquinho na orelha da menina e tá, né, forjado. Tá lá carimbada, né, coitada? Vá viver sua vida e sobreviver a tudo isso, né? Exato. Então, e aí a menopausa é esse momento que eu sinto, né? De que uma mulher talvez já viveu tanta coisa, já passou por tanta coisa, que é muito mais desconcertante, porque quando você ainda está na juventude, né? Que tem um não saber, né? A gente ainda assim fala muito pouco, né? A gente fala super pouco entre mulheres, né? Sobre menarca, sobre primeira relação, enfim, sexualidade de uma forma geral. Mas a menopausa, eu sinto que para muitas mulheres é assim, tipo, eu já devia estar sabendo coisas, né? Eu tô num momento da minha vida que eu devia estar sabendo o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo e para quem que eu pergunto. E aí, muitas vezes, isso é uma conversa que ela acontece, né, nos consultórios, né, de ginecologistas, com um ponto de vista, que é o daquele profissional que muitas vezes fala, não, imagina, vamos lá e aí, né, faça tal coisa. E aí a mulher, né, muitas vezes, enfim, já não tem, né, mãe ou outras pessoas para perguntar e passou uma vida que ela não pensou sobre isso, né? E aí ela pensa quando ela é apresentada. Eu acho que a gente tem, a minha geração, eu tô com 47 anos, né? Uhum. Então, eu acho que a minha geração talvez seja a geração que está começando a desconstruir um pouco esse tabu, porque eu acho que vai demorar muito para se falar livremente, abertamente sobre menopausa.
Você falou uma coisa interessante, né? A gente fez um mini doc sobre esse assunto e uma das perguntas que a gente fazia para as entrevistadas é: você já conversou com a sua mãe sobre esse assunto? E muitas vezes as respostas eram interessantes, porque algumas mães diziam assim: ah, mas eu nem lembro como foi. Porque é uma coisa, eu acho que assim, tanto a menarca, quanto a primeira relação, quanto a maternidade, são questões delicadas, tem tabu envolvido. Mas em relação à menopausa, existe, eu acho que um detalhe que é o seguinte, querendo ou não, faz parte de um processo que chama envelhecimento intrínseco, né? A gente passa pelo envelhecimento extrínseco e pelo intrínseco. Então, é o teu corpo te dizendo, olha, você está envelhecendo. Né? Explica melhor, Camila, como é o intrínseco e o extrínseco. O envelhecimento extrínseco são as causas externas, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho uma qualidade de vida boa, eu me alimento bem, eu faço exercício, sei lá, durmo bem. Isso talvez vá fazer com que eu passe por esse processo de uma maneira melhor? Muito provavelmente sim, mas não é um carimbo de que você vai passar por ele sem sentir nada, né? O envelhecimento intrínseco é aquele que a gente não controla de certa forma, né? Então, por exemplo, as nossas células vão envelhecer, por mais que a gente se cuide, vai haver uma perda óssea, tanto do corpo quanto do rosto, existe uma perda muscular, existe uma perda... Enfim, é o mesmo processo que a gente tem do nascer e amadurecer, a gente tem no envelhecer, que são coisas que o envelhecimento intrínseco ele vai acontecer naturalmente, ele faz parte do processo. Então, a gente não controla, a gente não retarda ele, né? Então, por exemplo, a menopausa é uma expressão, de certa forma, do nosso corpo, mostrando que, olha, algumas coisas já não funcionam mais como funcionavam antes. Isso é um problema? Não. Isso é, nossa, você é errada, você não menopausa, você não serve mais, você agora é uma velha, você não tem mais libido. Não. Sim. Mas, querendo ou não, tem um lado que a mulher tem que lidar com ele, que é sim, porque assim, o próprio envelhecer, ele é um processo difícil, né? Quando a gente fala dessa ligação direta de juventude com beleza, você tem a parte estética, os procedimentos, os retardamentos externos de ruga, de seja lá o que for. Mas a menopausa, você não vai controlar ela, entendeu? Então, ela é, de fato, um ciclo, né? Eu acho que a gente compara muito a menopausa como uma segunda menstruação, porque ela é um ciclo de passagem. Você não é mais a mulher de 40 anos, mas você ainda não é a mulher da terceira idade. E você está num lugar ali onde você está buscando a sua identidade de novo, né? Se recolocando, né? O que eu sou, como eu quero envelhecer, qual é o meu projeto para o futuro, porque... de certa forma, também é um ponto onde a mulher entende que ela já não tem mais todo o tempo do mundo. Ela tem muito tempo ainda, mas já não é mais todo o tempo do mundo, né? Não é uma coisa quando a gente é mais novo que não pensa, né? Não é um assunto, né? A gente não pensa na muito adolescência você tem todo o tempo do mundo, você fala... Mas é um ciclo, né? Eu acho que a menopausa vem como um ciclo também de transição de uma etapa, né? Você concluiu uma coisa e está começando outra. É uma entrada, querendo ou não, né? Para a terceira idade. E um momento que aí a gente aqui pode até falar um monte de outras coisas, mas assim, o que eu quero, o que eu quero mais? Eu acho que a mulher fica muito mais... essas mochilas eu não carrego mais, essas daqui não valem a pena, né? Hoje com a expectativa de vida, né? Porque antiga, sei lá, se a gente voltar, talvez há 100 anos atrás, as mulheres nem menopausavam, né? Elas não chegavam a viver o tempo suficiente. Mas hoje, como a expectativa aumentou muito, você, dependendo da sua qualidade de vida, do seu histórico, etc., você vive bem até os 70, 80. É muito possível que o mesmo tempo que as mulheres que ciclaram, né? Elas fazem o mesmo tempo depois de vida sem ciclo, né? É uma outra... Porque você pode estar falando de 30, 40 anos, né? Dependendo tranquilamente, as pessoas hoje vivem 80, né, anos.
Isso é super interessante. E aí eu acho interessante essa ideia, né, de ciclos. Eu faço parte de um grupo de estudo com mulheres de vários países, inclusive, né, que estudam ciclos, né? A gente estuda a questão do ciclo bastante menstrual, mas ciclos em geral. E no fundo a mulher, ela faz esse trajeto muitas vezes, né? Ela tá sempre ciclando, né? Se você parar para pensar, a própria menstruação é um ciclo do mês ali, né? Mensal. Mensal, então a gente tá sempre muito louco. É um ciclo dentro do ciclo do, né? Então a gente está sempre passando, né? Por ciclos mesmo, né? E eu acho que a gente tem e isso nos dá também, ao mesmo tempo que tira a gente de uma certa zona de conforto, isso também por outro lado, pode ser tão rico, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem essa coisa ao perder, né, a relação entre mulheres e o intercâmbio sobre essas questões, a gente vive isso de uma forma muito individual. Eu tenho muita referência da obstetrícia, né? Eu acompanho mulheres gestantes e partos e pós-parto, e eu sinto que é uma pequena amostra grátis, assim, do que depois pode vir a ser a menopausa, sim, né? Que é esse momento super desconcertante, né? Você tinha uma corporalidade organizada e de repente vem um processo que te desorganiza tudo, né? Sim. E você tem que aprender a viver com isso. Em 10 meses, né, a gestação ali que mudou tudo, depois isso vai embora e aí você tem, né, todo o esgotamento e todo o cansaço e tem que seguir vivendo com isso e, né, e criando cuidando, né, de um segundo, terceiro, enfim, depende do caso. E aí é isso, aí, né, se recupera, filhos crescem, quando, né, mulheres que tiveram filho, e aí depois vem essa nova, né, então são muitas vezes, né, que a gente repete, né, a adolescência, a pré-adolescência, né, essa modificação completa. Então, no fundo, né, esses corpos femininos estão sempre nessa metamorfose. Total. Que o corpo masculino também passa, mas é um pouco mais sutil, né? Tem meio que 2 momentos mais radicais. Muito assim, marcados, né? A gente metamorfosa, nem sei se a palavra existe, mas a gente sofre metamorfoses muitas vezes, né? Sim, sim. Isso é muito louco. O próprio corpo, né, nesse ciclo menstrual mensal, ele também sofre esses ciclos, né? Dependendo do ciclo que a gente tá, a gente retém mais líquido, né? Então, assim, e na menopausa existe também uma tendência, isso não é uma regra, tá? Existe uma tendência a começar a acumular um pouco de culpa. Existe com certeza a perda da massa magra, então por isso que é muito importante a atividade física nessa fase. Quer dizer, a atividade física desde que você encontre a sua e não vire um martírio, né? Porque também é isso, né? Não adianta você fazer uma coisa sem prazer nenhum. É super importante. Então, desculpa, toca meu telefone, eu tô tentando Camila, ficar pausando. Vamos dar uma organizada na conversa, então, que a gente acabou não fazendo beabá. Vamos lá. Deixa só que fizeram já alguns comentários. Tem um cara trans aqui na live, que bom. Olá, a gente falou... Exatamente, muito bem-vindo. Alguém me perguntou o que é essa buzina. Eu moro ao lado de um trem muito barulhento. E como eu faço isolamento social, eu tenho que ficar em casa. Não tem como ir para outro lugar mais silencioso. Eu acho que só vamos então, né? Não sei se todo mundo tem claro, menopausa, climatério, pós-menopausa, que vamos é só fazer coordenar, porque isso é bem bagunçado. Eu acho que é super importante a gente entender o seguinte, né? Eu tô com 47 anos e por causa do projeto do CHIT, foi a partir dele que eu comecei a me inteirar mais sobre o assunto, tá? Mas o primeiro momento em que eu entendi que eu não sabia nada foi quando, há 2 anos atrás, eu estava com 45, a minha menstruação estava mega atrasada, eu sou um reloginho, e não descia. Eu liguei pro meu médico e falei, olha, eu acho que eu entrei na menopausa. Aí ele falou, Camila, mas você já fez um teste de gravidez? Eu falei, imagina. Ele falou, não, uma coisa de cada vez. Faz um teste de gravidez, né? Porque, assim, existem mulheres que de um dia para o outro param de menstruar, mas isso não é a grande maioria.
e eu estava grávida. Ou seja, eu descobri que eu não sabia nada, que para mim menopausa eu ia acordar um belo dia, ia parar de menstruar e pronto, e tudo bem. E aí eu comecei a entender que a gente tem um período que a menopausa mesmo, ela é um dia, né, específico, que é um ano consecutivo sem menstruar, né? Você tem que completar 12 meses sem sem nenhum ciclo, né? É ciclo, né, que fala? E você pode começar a sentir os efeitos da menopausa até 10 anos antes dela de fato acontecer, que é o climatério, em algumas pessoas chamam de perimenopausa. Então, o climatério é esse período que antecede esse dia específico, e cada mulher, não tem regra, não tem bula, não tem certo, cada mulher vai passar por essa fase desse climatério, dessa pré, de uma maneira, e depois que a mulher menopausa, ela tem a pós-menopausa, porque como a menopausa é um dia assim, específico, né? Você tem a pós-menopausa, que também pode ter aí uns 10 anos de efeitos, né? Não vamos chamar de sintoma, porque sintoma caracteriza uma coisa que é uma doença, né? E doença é achar que menopausa é uma doença. Menopausa não é uma doença. Esse período da perimenopausa, do climatério, ele pode acontecer milhões de coisas. Alteração de sono, alteração de humor. Muitas vezes, e eu de novo também já participando do Cheat, eu ano passado tive um mês em que eu menstruei duas vezes no mesmo mês. E eu já vinha sentindo muita falta de cognição. Eu sou uma pessoa super prática no raciocínio, muito irritada, sabe? Como se eu estivesse numa eterna TPM, não aquele ciclo TPM, menstrua, melhora. Né? Aquele alívio, né? Não chegava nunca, né? Mas eu achei que aquilo era estresse, que eu estava fazendo muita coisa. E a gente muitas vezes acha que essas coisas são normais, né? Como a gente normatiza as coisas que o nosso corpo está dizendo pra gente, olha, presta atenção. Não tá, né? Presta atenção, presta atenção. E a gente, não, tudo bem, é porque tal coisa, que eu, né? Bom, eu precisei dessa segunda menstruação, que foi praticamente uma hemorragia. Eu fiquei 5 dias com um fluxo muito intenso para começar a investigar alguma coisa, que foi quando eu migrei para essa médica que eu tô hoje, que é uma médica funcional e integrativa, né? Que eu entendo que a gente tem que olhar para o todo, né? Não adianta você só, não, é útero, eu vou olhar só para o útero, né? A gente gente é um todo, né? E ali eu fiz uma série de exames e descobri que meu ferro, minha ferritina estavam no chão. Oi, quem que travou? Eu ou você? Você travou para mim, agora não sei se a gente você travou para todo mundo. Então vai, travamos aí eu vou tentar todas. ser mais rápida aqui. Aí eu tava com uma série de coisas fora de, vamos dizer assim, de ordem, tá? Então, meu ferro e a minha ferritina estavam abaixo do que seria o nível considerado ideal. Por isso, meu eterno cansaço, eu vivia cansada, eu não conseguia pensar. Magnésio, as vitaminas B todas bagunçadas, a progesterona realmente muito baixa, perto dos outros hormônios. E aí, a partir disso, eu comecei entendi, ela me contou e falou, olha, Camila, a gente tem um eixo, né? Então, voltando aí para essa perimenopausa, cada mulher vai passar por ela de um jeito. Eu tive essa queda muito rápida dessa progesterona, mas isso não significa que todas as mulheres vão ter essa queda, né? Então, a primeira coisa que acaba meio desequilibrando esse eixo hormonal é a melatonina, antes mesmo da progesterona, porque a melatonina é aquele hormônio que faz a gente entrar no sono profundo, e é nele que a gente produz o cortisol, o DHA, a testosterona, e eles também, por consequência, né, você sabe disso, é tudo um efeitinho dominó, né? Sim.
Essa é a questão dos hormônios, né? Assim, é uma orquestra muito fina. Exato. Quando algo muda, o fluxo todo bagunça. Exatamente. Né? Então, para mim foi falta de cognição, uma eterna TPM e essa questão de começar a ter menstruações, mais de uma menstruação no mesmo mês, com um fluxo muito alto, muito intenso. E eu nunca fui uma pessoa com ferro muito alto, eu sempre tive ferro ali no limite. E aí eu tive que organizar a casa, né? E aí eu acho que quando você também, de novo, se mune de informação, você toma as decisões de como é que você vai organizar a casa, né? Então essa médica que eu tô agora, ela é uma médica que ela vê o todo. Então ela trabalha com fitoterápico, ela trabalha com acupuntura, ela trabalha sim também com hormônios, só os bioidênticos, né? Nunca os sintéticos. E os bioidênticos alguns só na derme, né? Não via oral, porque senão sobrecarrega o fígado. E aí, por exemplo, o sono é uma outra coisa que eu comecei a dormir, eu falo que nem um bebê, né? Acorda de hora em hora. O meu sono ficou alterado, o meu humor ficou alterado, e esse sangramento, e eu comecei a não me reconhecer, porque eu falava assim, gente, quem é essa pessoa que se apossou de mim? Essa pessoa não sou eu, né? Então é um momento muito difícil, porque muitas vezes ele pode ser confundido com uma depressão. Às vezes as mulheres são diagnosticadas com depressão e passam a tomar remédios. E a questão não é uma depressão, é um climatério que pode haver essa confusão, sim, porque eu vou falar de sintomas de novo, mas não é uma doença. Alguns sintomas são muito parecidos, né? E eu acho que ter essa informação é muito importante, porque muitas vezes você acha que você está enlouquecendo, que você está doida, que... Gente, quem é essa pessoa que se apossou desse meu ser? E na verdade, continua sendo você, porque faz parte desse momento, mas existe um porquê por trás disso, né? Então, para mim, ter descoberto o climatério foi uma coisa que me trouxe um alívio muito grande. E foi quando eu notei também que a gente não conversa abertamente sobre isso. Não tem esse tipo de diálogo, né? Com amigas, com parceira ou parceiro. Tem um medo muito grande, porque ao mesmo tempo existe um medo e uma vergonha, porque tem essa coisa de ser taxada ou como inútil, ou como... algumas mulheres têm medo de perder o emprego. E é verdade, entendeu? Putz, já tá na menopausa, tá velha. Acho que... Então, assim, alguém escreveu aqui, né? Dores articulares. Dores articulares também são um dos sintomas que você pode sentir no climatério. Então, tem algumas coisas que você nem associaria muito vamos supor, a uma fantasia do que é o climatério, né? Então, às vezes são diagnósticos que levam para um outro caminho. E é tratado o sintoma, mas não é tratada a causa, se é que a gente pode dizer que tem uma causa, mas assim, né? Eu acho que é interessante a gente olhar essa coisa do fisiológico e do patológico, né? Então, assim, o processo é fisiológico, né? Isso faz parte da nossa trajetória, né? Então, vai ter esse momento que o ciclo realmente vai parar e as mudanças hormonais vão acontecer. E aí é super interessante ver, né, esse limite, que eu acho que é o que, se a gente puder fazer essa individualização de cada pessoa, o quanto que o processo está sendo suportado e essa fisiologia, né, você está surfando ali, sentindo, mas dá para ir levando. E o quanto que começa a ficar muito pesado, muito hard. A minha experiência como acupunturista e dentro do coletivo a gente tem um ambulatório, né, de acupuntura bastante focado, né, em saúde das mulheres. Talvez acho que climatério foi uma das coisas que eu mais atendi, né? E muitas mulheres, assim, que vinham também com receita de antidepressivo, falando, putz, eu quero tentar isso aqui, né? A acupuntura pode me ajudar antes do antidepressivo? Eu falo, vamos tentar, né? E vamos ver. E aí, muitas vezes, tratando uma série de coisas que vira esse bololô do climatério, e parece que tudo é climatério, e às vezes você dá uma limpada, dá uma enxugada e uma organizada, e você tira umas 10 coisas da frente, né? Eu até lembrei hoje de uma mulher que falou assim pra mim,
que estava no climatério, né? Daí ela voltou, falei, como é que você tava? Nossa, eu tô muito melhor, não sei o que, blá, blá, blá. Ah, e o que você sente, né, ainda? Ela falou assim, não, só o calor, só os calores. Aí eu falei, só os calores e tudo bem? Aí ela, sim, tudo bem. Então, assim, talvez, né, o calor, que é o terror, né, que a gente... Se a gente consegue estar num corpo que está um pouco mais... A questão é que às vezes a Sim. conta é muito grande. Quando chega nesse momento, e que é até o momento que o corpo força a mulher a olhar para ela mesma, né? A gente encontra várias outras coisas que não foram atendidas ao longo da vida, né? Você foi pendurando ali, a vida foi seguindo e você vai indo, assim. A conta aí, se apresenta. Exatamente. Aí tem aquele momento que te entregam a conta para você acertar. E você fala assim, nossa, tudo isso tem que pagar. Então, às vezes pagar essa conta tem a ver, né? Então, o que eu ajusto aqui na alimentação? O que eu posso fazer? E melhorando esse estilo de vida, essa qualidade de vida, cai um monte de coisa. Daquelas 15 coisas, você fica com 5, ou com 2, ou com uma, e dá para levar. E aí eu sinto que entra no fisiológico. Daí é um processo assim, tá diferente, eu sei que eu tô diferente, eu sei que as coisas estão mudando, mas eu consigo lidar com isso, né? A história do sono, né? Muitas vezes não dormir sei lá, é uma das melhores formas de enlouquecer uma pessoa, né? O pós-parto traz muito isso, né? As mulheres várias falam assim, se eu dormisse 2 noites, eu seria uma ótima mãe. Só que você não tem essas 2 noites, então você vai né, do jeito que dá. A menopausa tem isso também, né? Então, assim, vamos investir em sono, o que a gente pode fazer? Né? Eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que essa conta é muito de cada uma, né? Eu acho que não tem nem a heroína e nem a derrotada, né? Ah, porque você não aguenta, ou porque qualquer coisinha para você, né? Acho que não tem isso. Acho que tem, de novo, né? Aquilo que eu aguento dentro de eu ter informação sobre as consequências de qualquer tipo de escolha que eu vá fazer, né? Sim. Então, acho que assim, tem uma coisa muito importante que depois que você passa, né? Como você mesma disse, depois que você passa 3, 4 dias dormindo mal pra caramba, acordando de hora em hora, e você tem que acordar às 6 da manhã e trabalhar, render mentalmente, tá de bom humor, não discutir com ninguém, porque você fica num limite. Não faz sentido essa pessoa não buscar algum tipo de ajuda, seja qual for o que ela escolher, sim, né? Porque realmente é isso, é uma bola de neve, porque aí você não dorme, aí o teu cortisol vai desequilibrar, sim, você não vai produzir o DHA, aí sua energia vai ficar... Sim. E aí, aquele eixo lá dos hormônios que a gente falou, vai tudo pro beleléu, entendeu? E é interessante essa coisa, né? Não é doença, né? Que nem gravidez não é doença, né? Essa frase me incomoda muito. Não é doença, mas não é uma vida normal. Assim, é um corpo que tá, tipo, num bloom. Então, não é doença. Exatamente. Por uma mudança... Você falou, né? Não é patológico, mas é fisiológico. Você imagina você tá ali naquele turbilhão de hormônio que é uma delícia, porque assim, eu quando fiquei grávida, eu fiquei numa felicidade. Eu fiquei tão bem. Que eu falava assim, eu queria ser assim para sempre. Então, e aí a mulher que não ficam assim. Exatamente, que te ouve falando, né? Foi maravilhoso e não sei o que, e ela fala, o que tem de errado comigo? Nada, é um processo muito individual. Algumas mulheres vão ficar ótimas e outras vão passar pessimamente. Como esse processo do climatério e da menopausa também, eu acho que é a mesma receita, entendeu? Não dá pra gente julgar, falar você é uma heroína ou você é uma derrotada, sim, ou tem que tomar isso ou não tem que tomar aquilo. De novo, né? Desde que você tenha acesso e possa, né? Sim. Ter informação, enfim, a gente também eu tô falando de um lugar, né? De uma pessoa que está dentro de uma bolha, assim, né? Privilegiada, então, isso é importante. Privilegiada, branca, né? Na minha bolha. Então, mas mesmo assim, o que eu puder, né, que é o que a gente faz no Cheat, que é compartilhar essa informação, menopausa, logo que a gente começou o projeto, era o tema que menos tinha engajamento, comentário, era um tabu mesmo. E aí a gente combinou, olha, esse é um tema que a gente nunca vai deixar de falar, né? E hoje é um tema que, sabe, as pessoas dividem as suas histórias, tem um monte já de... Até aqui tá a Miriam,
queria indicar, a Miriam tem um trabalho que chama No Pausa. Na verdade, é um perfil que é em espanhol e agora, recentemente, ela tem o No Pausa BR, que é uma plataforma só voltada para a menopausa. Que legal. Então, é um trabalho muito interessante, de informação também muito legal e, enfim, eu acho que é isso, né? Quanto mais a gente puder acessar, se libertar, né? Sim. Vamos falar dos caminhos, então, Camila. Vamos. O que você conhece? Eu conto o que eu conheço. Tá lá a mulher, né? Parece que ficou tudo estranho mesmo, com várias sensações novas na sua vida, para não chamar de sintomas, porque não é doença. Mas, enfim, muitas mudanças. E aí? Faz o quê? Então, aí faz o quê? No meu caso, aí faz o quê? Eu enlouqueci. Primeiro eu comecei a achar que eu tava louca mesmo, e eu sou vegana 80%, eu pratico yoga, eu sou tipo aquele exemplo da pessoa que tem uma qualidade de vida relativamente legal, então supostamente a conta tava paga, né? Você pagou tua cota lá todo mês, né? Você fala, pô, E aí, nessa fase do que eu descobri, né, no ano passado, que eu estava realmente muito fora eu falo que eu estava muito fora do meu eixo, assim. Nessas noites que eu não conseguia dormir, eu acordava tendo crise de ansiedade ainda por cima. E num momento onde você, por mais que eu saiba meditar, que eu saiba respirar, quando você acorda no meio da noite, cara, você tem que estar muito centrado para falar, eu vou sentar aqui, eu vou respirar, vou prestar atenção na minha respiração. Sim. Então esse foi um momento onde eu aprendi, eu combinei comigo mesma que eu não ia ultrapassar os meus limites tanto para um lado quanto para o outro. Quando eu comecei eu acho que as formas de tratamento de tratamento não, de terapia, porque não é uma doença. Você pode fazer aromaterapia, você pode fazer uma acupuntura, você pode fazer um fitoterápico. Óbvio que, assim, estilo de vida é o primeiro de todos esses, porque ele interfere diretamente. E você pode ir para um caminho, se você escolher, de reposição. No caso de reposição dos hormônios bioidênticos, né, que são aqueles feitos com a molécula exatamente que você produz. E para mim, o que eu posso te contar é que eu comecei com fitoterapia, tá? Eu tomava um fitoterápico que chama Rhodiola rosea, que ele é tipo como se fosse um ginseng indiano, tá? Ele veio para regular um pouco a minha energia, o meu cortisol. O meu cortisol estava muito baixo. Então, assim, eu não dormia, não entrava no sono profundo, meu cortisol não regulava. Aí a cognição, tudo vai, a energia, tudo por água abaixo. E aí eu comecei com o fitoterápico, comecei, por exemplo, para o sono, ela me receitou um chá de casca de banana. Mas chegou um momento, que foi esse momento do sangramento, onde eu poderia ter continuado assim, e o meu ferro e minha ferritina estavam muito baixos. Eu tive que ir tomar ferro na veia, né? Porque sobe oral, do jeito que eu tava, eu ia demorar muito para chegar aonde eu deveria chegar. E durante 3 meses eu optei por tomar a progesterona natural do 15º ao 25º dia do ciclo, para tentar segurar esse sangramento. E ele funcionou. Então, se eu tivesse que dar aqui, não é nem dar dicas, mas assim, dos conhecimentos que eu tenho, eu acho que assim, estilo de vida, alimentação é extremamente importante. Tem uma série de coisas que podem ajudar muito nessa fase. Sim. Prática de atividade física, de novo, seja aquela que te faça bem, que você sinta prazer em fazer. A aromaterapia, eu acho extremamente interessante. A própria acupuntura, que aí você pode falar com mais propriedade até do que eu. E a fitoterapia, que é muito rica. Tem
Tem por exemplo, para libido, tem a maca peruana, tem aquela mucuna pruris, que é muito boa. A amora, né? O extrato de amora, o extrato de amora para os calores, para os calorões, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhum sintoma de calores. Sim. Eu sou até friorenta. Então, isso é muito bacana, porque é isso, né? Não vai ser igual para todo mundo, então não existe dizer tome isso para climatério, porque vai ter que ver o caso, né? Cada pessoa é uma pessoa. Tem uma pergunta aqui, gostaria de saber qual profissional a Camila indica para essa fase de pré-menopausa. Eu indico o coletivo feminista. Eu indico o coletivo feminino também, e acho que é uma decisão. Acho que o mais importante é você encontrar sinergia com quem você está. Óbvio que assim, alguém competente, né? Não é qualquer pessoa, né? Então, um trabalho interessante, mas assim, tem que haver diálogo, você tem que ter troca com essa pessoa. Escuta, porque é isso, né? Na minha experiência, muitas vezes é isso, a pessoa, o que tem ali é um conjunto de tantas coisas, né? Até o medo, porque isso é muito quando a gente. É que nem filho doente, né? Que às vezes você só precisa que alguém te fale assim, olha, tá tudo bem, vai ficar aí uns 3, 4 dias com febre, mas vai passar. E aí você aguenta, você fala assim, ok, eu sei que tá tudo bem, então dá para levar, né? Isso é muito diferente de não sei. Então, às vezes, né, o acompanhamento, ter alguém, né, que te escute já é terapêutico. Sim. Que te diga, isso faz parte, é um processo. Eu vejo muitas mulheres, assim, aí um monte de queixas já acalmam. Você fala, ok, então não tô louca. Não, você não está louca. Tá tudo bem, tá me sentindo assim. Tá tudo bem, tá me sentindo assim. Mas é assim mesmo. É assim, porque você precisa que alguém te diga, exato, eu não pirei de um dia para o outro, porque muitas vezes é de um dia para o outro, né? Muito súbita essa entrada. E para mim, essa coisa da corporalidade é muito forte. A gente se organiza, a gente vive em base a uma ordem, né? É que nem ter febre, né? Que você fica febril, você fala, uau, né? Que loucura. Então, quando a nossa corporalidade é desorganizada, não é fácil aprender a viver e o processo do climatério muitas vezes é cada dia num corpo, né? Assim, agora foi isso, agora vamos lá, agora me aconteceu isso, agora... Não, então... assim, uma lição importante é justamente essa, né? Quando eu achei que eu tinha, né, que eu tinha entendido, né? Porque agora, depois de 7 meses, eu tô de novo tendo sangramento. E esse último em outro momento, sim. Em outro momento. Nesse último mês, acho que eu fiquei mais dias com sangramento do que sem. Então, porque assim, é dinâmico, né? Sim. É dinâmico. Não é que, não é que você vai chegar ali numa meta não é que, assim, uma coisa caiu e ficou. Ela cai, ela sobe. É assim, ó. É montanha-russa. Sim. Nessa fase, né, agora com a história do isolamento social e tal, de ciclo menstrual, a gente tem recebido no coletivo, assim, coisas absurdas, né, de muitas alterações, porque a vida tá muito louca, né, de um dia para o outro, muita gente, né, você não se locomove mais, enfim, mudou todo o nosso estilo. Eu acho que esse é um bom exemplo, né, para as pessoas se colocarem no lugar do que pode chegar a ser, né, um climatério, do nada, assim, né, puf, sua vida muda, e aí você tá, o que eu faço com tudo isso, né, como que eu administro? Eu posso falar da medicina chinesa, né? A medicina chinesa tem uma fitoterapia própria, então, que é a fitochinesa, né? Que é super eficiente, porque o ponto de vista, né, da medicina chinesa eu tenho algumas questões cada vez mais, né, com essas palavras, né, do processo de perda, deficiência. Porque são palavras muito difíceis. E eu realmente tenho acreditado e descoberto cada vez mais que é um momento de transformação, mas tem muita coisa que aumenta, né? Até a questão do ganho do peso, né? A gente entender que muitas vezes é no tecido, né, adiposo, que existe uma conversão aí de estrogênio. Então, talvez é uma sabedoria do corpo a gente aumentar um pouco o nosso peso, porque a gente está criando uma superfície para poder fazer essas mudanças. Só que, claro, quando tudo isso é visto como negativo, né, sair do padrão, slim, não sei qual, é algo ruim, então isso já fica, né, putz, além do que eu ainda engordei. Mas talvez
o corpo sabe o que precisa, né? E se a gente realmente não tivesse, né? Se esse corpo feminino não tivesse não fosse viável, né? Pós-fase procriadora, que a gente já nem procria mais, porque a gente fica 30 anos ciclando para ter um filho, 2 filhos, como muito. Isso também é uma mudança muito grande, né? Geracional, assim. Antigamente as mulheres realmente, durante o seu ciclo, estavam, né? Ou estavam grávidas, ou estavam amamentando, ou estavam parindo. E era essa linha de produção. Então, assim, esse corpo já é utilizado de uma outra forma, né? As mulheres passam quase nada ou nada, né, grávidas. Então, para que serve, né? O que a gente faz com tudo isso? Então, essa ideia de deficiência, de algo que termina, eu não sei. Eu não concordo mais. Eu estou fazendo uma releitura feminista, assim, de tudo isso, porque realmente eu acho que é um processo de ganho, mas é um processo desconcertante, de uma mudança que te desconcerta, mas tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que você falou, né? Fazer atividade física, comer bem, papapá. Por mais que a gente faça, às vezes chega nesse momento e isso tem que ser olhado de uma outra forma. Isso também eu vejo, né? Tem mulher que fala assim, não, mas eu vou na academia 5 vezes por dia, né? 5 vezes por semana, e eu acordo super cedo, e eu faço um monte de coisa e tal. E talvez nesse momento eu precise fazer de outro jeito ou outra coisa. Porque tem outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, só fazendo um parênteses aí. Eu acho que assim, todo o processo de transição, ele envolve perdas, mas ele envolve ganhos. Nada é só perda, né? Então, assim, a gente pode falar de perda? Pode, mas você está ganhando outras coisas. Você pode ter certeza que sim. E a questão de ter uma vida saudável ou de ter uma qualidade de vida, ela não pode virar um aprisionamento, ela não pode virar uma demanda que escraviza, porque isso não vai te dar prazer, isso não vai te fazer bem. Se você é daquelas que, né, eu já fui uma pessoa que se eu deixasse de um dia fazer minha atividade física, eu ficava puta, nossa, porque hoje você não foi, porque você não conseguiu. Isso é tão tóxico. Sim. Quanto não fazer nada. Não fazer nada. E comer um bacon, sei lá, não sei. Sim. Você sabe que isso é um resultado que eu várias vezes espero e ele acontece bastante, né? Com a acupuntura, tem muitas mulheres que falam, meu, o que você fez comigo? Eu não consigo ficar acordada, eu só durmo, eu quero dormir o dia inteiro. Eu falo, durma. Assim, dorme, talvez é isso que você esteja precisando, né? Porque no sono a gente cura, eu acredito assim que não existe terapêutica a nosso alcance melhor do que o sono. A questão é a que você fala, que muitas vezes na menopausa a mulher não consegue dormir, né? Então a gente precisa ajustar. Mas uma vez que dá para fazer isso, dorme. Dorme muito, dorme o dia inteiro, dorme 3 dias se for possível. Ai, mas eu não fiz nada no fim de semana, eu só dormi. Tudo calma, bem. Você já vai voltar a fazer coisas. Não, e assim, você já vai voltar, porque você imagina que isso vai ser pro resto da vida, né? E não é pro resto, você vai dormir pro resto da vida, mas talvez no período de transição, mudar hábitos, acordar 1 hora mais tarde, não ser aquela pessoa que funcionava dentro de uma coisa muito mais estruturada e rígida, vai ser bom. E aí a vida, né, se reorganiza e volta. Mas isso também acho que é muito importante a gente falar, porque é meio essa poupança, né? Putz, mas eu sempre fiz e então eu continuo fazendo. E uma coisa que eu também acho que a gente às vezes não põe aí na conta é a questão da sobrecarga mental. Porque uma coisa que as mulheres vivem, né, e talvez seja uma das coisas mais nocivas, ainda que você coma super bem, né, tenha todos os hábitos super bons, mas a gente tem uma sobrecarga de atividade mental e de pouca conexão com o corpo, né? Então, eu não posso dizer que eu sou essa pessoa hoje, porque eu acho que eu fiz muitas mudanças na minha vida priorizando isso, mas eu percebo um dia que eu tô estudando, né, que eu passo o dia estudando, eu não sei onde está meu corpo, tipo, eu não sei direito o que aconteceu com ele. Eu acho impossível estar conectado, porque é um excesso de energia que a gente precisa levar para a cabeça, né, e então não dá, tudo não dá, né. Isso que você falou é super importante, porque essa sobrecarga mental, ela não vem nem só também dessa quantidade de coisa que a gente pensa, que a gente
mas vem também do peso de estar passando por essa fase. Então, tem a cobrança do envelhecer, tem a cobrança da finitude, a cobrança não. Quer queira ou quer não, é uma maneira de você começar a lidar, sim, com a finitude. Com a morte. Né? Com a morte, né? Então, assim, existem essas questões, sim, existe a morte, sim, eu estou envelhecendo. Quem disse que não tem beleza nisso? Quem disse que não tem beleza numa ruga? Quem disse que porque eu menopausei, eu não vou ter mais libido, né? O clitóris não para de funcionar. Sim, isso é super importante falar. Entendeu? Sim. Então, assim, sim. Porque, de novo, como a gente é criada numa narrativa de procriar e dar prazer ao outro, a menina, quando perde a virgindade, ela vai para o médico ter a não engravidar e a não pegar doença. Ninguém tem uma conversa com ela sobre a anatomia do clitóris dela, que ele é muito maior dentro do que só aquela pontinha que fica para fora. Ou sobre prazer, né? Assim, sobre olha, prazer. Isso é para ter prazer. Né? Então, não pode engravidar, não pode. Essa associação de sexo com procriar, quando a mulher não procria mais, parece que ele também para de existir. E não. Sim. Né? E retomando, só que eu vou indo embora aí me perco, mas da medicina chinesa tem uma coisa que eu acho que é muito bonita, né? Eles falam que existe um meridiano, né, que se chama Baomai, que ele conecta o útero com o coração. E esse meridiano ele não fica ativo durante a vida cíclica, né, enquanto a pessoa está ciclando. E quando para de ciclar, essa energia, né, que era consumida, porque também a gente precisa ver isso, é um gasto energético tremendo manter o ciclo menstrual, né, é um corpo trabalhando, uma parte do corpo trabalhando diariamente, porque cada dia a gente está num lugar diferente do ciclo. Então, assim, é maravilhoso, mas é super intenso. E aí esse Baomai, ele faz essa conexão e no momento em que isso fecha, a energia vai para o coração. Então, tem esse ganho, né, energético, e aí eles falam que é quando a mulher consegue empreender a sua jornada mística, né? E essas são figuras muito bonitas, né? Que também elas são muito difíceis, eu sinto, no momento da transição, porque é a mesma história de que lindo você está grávida e a mulher está lá se jogando no chão, vomitando, né? Ou falar, que lindo, você vai empreender a sua jornada mística e a mulher está assim, eu não quero empreender jornada mística, eu quero dormir. Nada, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma coisa que virá, né? Mas tem uma liberação de energia, por isso que eu acho que é muito difícil a gente só falar em deficiência, né, que perde, que cai. Hoje eu te falei mais cedo, né, eu dei um Google assim, né, menopausa, para ver o que aparece, e tudo é tão... Ó, vou ler uma frase aqui que eu falo, gente, a sintomatologia pode sugerir um distúrbio do sistema de termorregulação, por causa da falha da termorregulação. Então, assim, você vai lendo distúrbio, falha, bababá, e você fala, essa coisa negativa e vou errada, pisar, né? Como se fosse errado. A gente é criada numa sociedade que envelhecer é feio e é errado. Né? E se for mulher, é mais feio e mais errado ainda. É mais errado ainda. Então, se for um corpo feminino, desculpa. Exato, que a gente combinou que a gente não ia falar disso. A gente está tentando. A gente está tentando. Mas estão todos, né? Assim, estamos contemplando todos. Pessoas com útero. Então, eu acho que essa antroposofia fala uma coisa muito parecida, né? Com o que você disse agora, mas de uma outra forma, né? Ela fala assim, que ela vê a menopausa, na verdade, como uma mudança de foco de energia. Então, ao invés da sua energia estar focada para tal coisa, você passa a ser mais mental, né? Vai mais pro mental do que para a energia física, né? E é super interessante isso, né? Então, super interessante, porque é isso. Então, pensando em jornada mística, né, que é um pouco assim, parece romântico demais, mas é liberar essa energia que pra gente, durante o ciclo, custa tanto, porque é isso, né? Tô na TPM, tô ovulando, tô não sei o quê, mas tem que produzir, tenho que pensar. E eu tenho várias amigas na menopausa que falam isso. Eu me sinto, quando passa a transição, ela fala, cara, eu me sinto ótima. Eu leio, eu passo horas concentrada num assunto, eu faço, e além do que, assim, não tem filho pequeno puxando, né, a calça, falando, oh, mãe. Então, assim, realmente é um momento da vida que ele deveria ser ansiado, né, uma coisa assim, eu quero chegar lá, eu quero viver isso, eu quero
Mas se te dizem que uns quilos a mais é uma coisa horrorosa, que, enfim, né, marcas que vão ter pelo corpo e vai ter, enfim, e aí cada um vê o que faz com isso, se quer, né, manipular. Eu sei lá o que eu vou fazer quando chegar a hora, assim, eu, por enquanto. A gente vai, tipo. A gente vai negociando, e é isso. Por exemplo, a gente estava falando dessa questão de ter autonomia, de escolha, de libertação, etc. e tal, né? Eu parei de pintar os meus cabelos, então eu assumi meus cabelos faz 3 anos. Só que, de novo, né? Não faz sentido eu me libertar de uma construção e de uma regra e ficar presa a outra. Então as pessoas me perguntam, então você nunca mais vai pintar o cabelo? Eu digo, não sei. Sei lá. Hoje eu tô bem assim, mas entendeu? A gente não, porque assim, a gente tem muito isso, né? A gente desconstrói uma coisa para daí ficar amarrada em outra. Aí, exato. né? Então assim, quando a gente estava falando, né, sobre formas de passar por isso, eu acho que de novo, né, não dá nem pra gente estigmatizar e nem dizer isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Né, com exceção, aí aqui eu vou me posicionar, com exceção dos hormônios ai, gente, sintéticos, porque uma coisa que começou do estudo da urina da égua grávida não poderia dar certo no ser humano, entendeu? Então, realmente é complicado mesmo. E eu acho que tem uma parte desse ciclo que a gente tem que passar. E eu acho que cada uma, de novo, né, com essa autonomia, com essa troca, podendo falar abertamente sobre o assunto, tendo alguém, seja um médico, seja um acupunturista, seja uma medicina chinesa, seja o que for, que possa trocar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Olha, isso aqui é realmente isso aqui. Isso aqui é mais isso aqui. Sim. Isso aqui tá certo, tudo bem, é isso mesmo. Parece meio estranho, você tá meio louca, mas é assim. E vai ficar tudo bem, e não vai ser assim sempre, dessa, é uma fase. Isso é muito importante, isso porque te tira desse ciclo do estresse, né? Porque tô me sentindo estranha e me altero, porque você fala até onde isso vai. E aí você não sai nunca, né? Às vezes você só precisa de alguém que fale, calma, vai dar tudo certo e vamos encontrar qual é a saída. Agora, sim, isso é um lugar de privilégio. Minhas perguntas tinham ficado lá em cima, eu achei que ninguém falou nada. Acabei de ver que falaram um monte de coisa. Só porque não, que eu tava com as perguntas paradas lá em cima. Então, eu acabei de ver, porque a gente tem 5 minutos, 4. Tá. Camila, tem uma coisa que a gente vai lançar agora, eu não sei se eu já falei, mas o Coletivo Feminista, ele tem no site várias, a gente tem algumas cartilhas, são protocolos de candidíase, enfim, de uma série de temas, né, que são temas que as pessoas precisam saber, querem saber, e a gente vai lançar agora o de menopausa. Então, uma parte, né, eu vi que alguém perguntou, dá dicas de alimentação e tal, vai ter bastante informação lá. O Chit quer falar da página de vocês, né? Eu vou tentar deixar ali, que eu vou salvar a live, eu vou conseguir, vou pôr o texto, vou pôr o link, vai ficar tudo certo. Torce por mim. Eu tô torcendo, porque eu já passei por isso, eu sei como é. Eu consegui uma vez, eu vou conseguir de novo. E aí é isso, assim. Então, eu acho que são 2 espaços, né? Vocês como uma plataforma mesmo, né? Mas são espaços de acolhimento. Alguém está falando, as cartilhas são fantásticas, uso sempre. São realmente muito boas, tem muita coisa lá e eu acho que tanto o She Talks quanto o Coletivo Feminista são espaços que estão abertos para que as pessoas, né, tirem dúvidas, perguntem, enfim, pode ser na live, pode ser por mensagem. Sim. Sim, a Val está dizendo que as cartilhas são gratuitas, elas estão disponibilizadas lá, sempre a informação assim, das últimas evidências, das coisas mais... né, e o que tem evidência, a gente fala que tem evidência, o que não tem evidência não necessariamente é ruim, mas sobre isso não tem evidência, mas vale a pena experimentar, porque são coisas que a gente sabe, né, que mal não vai fazer, enfim. Eu acho que essa busca por caminhos, mas abrir esses espaços, falar sobre isso já é muito importante, porque o pior é achar que você tá muito doida e que vai dar tudo errado e que você sua vida acabou. Não, e que você tá sozinha, sim. Eu sinto muito isso no Chit, assim. Só complementando... E vai concluindo, Camila, porque vai cortar já. Vamos...
Então é só isso, não, porque o Chit é mais um lugar de informação e debate. A gente não é um Sim. coletivo como vocês, não somos médicas, né? A gente tem colaboradores, né? E se tudo der certo, a gente vai convidar vocês para fazer umas coisas com a gente. Estamos à disposição. Eu queria dizer só uma coisa, que é a seguinte, gente, respira, relaxa, porque vai dar certo e Vai só dar melhora. Esse momento não foi nomeado como um momento que precisa de acompanhamento, né? As mulheres estão cada vez mais dizendo isso. É quase, né? Eu falo, tenho trabalho de parto, devia ter trabalho de climatério, não sei, alguma coisa que as pessoas soubessem, que assim, olha, é difícil, não vai ser fácil, mas vai dar certo e vamos atravessar isso juntas. Sim. Porque dá para viver com mais qualidade, dá para passar por isso, né? Tirando o positivo, enfim, precisa ter roda, precisa reconectar as mulheres. A gente foi fragmentada, dividida em grupos que brigam, cesárea, parto normal, eu amamento, eu não amamento, eu tive filho, eu não tive filho. Eu sou heroína, assim, eu sou derrotada, não tem exatamente, isso, né, exatamente. Então é isso, alguém falou, fiquei animada para minha menopausa. Ei, porque essa era uma meta da... Eu tô animada com a minha também e vamos, quando chegar a hora é isso, né? É isso, vamos lá, firmes e fortes. Jornada mística, ó. Então, gente, super obrigada. Deve ter ficado pergunta pelo caminho. Desculpem. Eu não sou boa para essa. Eu não consigo também. Eu sou anfitriã, eu deveria ter feito isso, né? Mas enfim. E deixa eu ver. Acho que é isso. Então, muito bom, Camila. Super obrigada. Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui. Sou fã do trabalho de vocês. Parabéns.